a nossa série sobre depressão espiritual. E o tema da mensagem de hoje é espírito de adoção ou espírito de escravidão. E o texto que eu vou ler encontra-se em Romanos, capítulo 8, do versículo 15 ao versículo 17. Os irmãos poderão acompanhar na tela. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Irmãos, estamos diante de uma das declarações mais magníficas encontradas em toda a Bíblia. Realmente é uma declaração notável feita pelo apóstolo Paulo. E nada é mais importante sobre uma declaração como essa do que compreender exatamente a razão ou porquê o apóstolo Paulo a fez. Qual era o seu objetivo? Qual foi a sua razão para pronunciar essas palavras? A resposta nos é dada no versículo 15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Então o problema era que os cristãos romanos estavam a ser escravizados por um estado de espírito que Paulo chama de espírito de escravidão, que é acompanhado pelo temor, pelo medo. Então Paulo decide tratar desse assunto porque sabia muito bem que esse espírito de escravidão tem o potencial de provocar infelicidade e depressão espiritual no cristão. Então, irmãos, primeiramente eu quero considerar algumas situações ou alguns elementos que podem causar-nos esse espírito de escravidão e temor. Eu quero começar a analisar o problema dos romanos, o que estava a criar neles esse espírito que Paulo chama de espírito de escravidão. Em certo sentido, o que estava a acontecer é que eles estavam a retornar à letra fria da lei. Havia sobre eles o perigo de voltarem ao jugo da lei. Depois de terem recebido a salvação e a justificação por graça mediante a fé em Jesus Cristo, depois de terem tido conhecimento de que a lei era ineficaz para a salvação, não por culpa da lei, a lei era boa, mas por causa da incapacidade do ser humano em cumprir a lei não salva ninguém, porque não somos capazes de cumpri-la. Então, depois de reconhecerem que só podiam ser salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, sem interferência da lei, o que estavam a fazer agora era tornar a vida cristã ou o viver
cristão numa nova lei, num novo tipo de lei, a estabelecer um conjunto de normas e regras que eram obrigados a cumprir, sob a ameaça de perderem a salvação. Estavam a reduzir a religião cristã a uma espécie de religião de obrigações, de proibições, tipo, faça isso ou não faça aquilo. A mesma situação estava a acontecer com os cristãos da cidade de Colossos, o que levou Paulo a escrever-lhes a seguinte recomendação. Os irmãos podem acompanhar. Paulo diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. E Paulo continua: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Tem muita gente que ainda precisa aprender isso. O problema que Paulo trata aqui é exatamente esse: a tendência de tornar a vida cristã numa nova lei. Alguns crentes estavam a reduzir a vida cristã a um conjunto de regras, tipo, não podes comer isso, não podes beber aquilo, não toques, não proves, não manuseies, não. Então estavam a transformar o cristianismo numa religião de obrigações e proibições impostas pelos homens, não por Deus. Por isso Paulo diz que essas coisas não passavam de preceitos e doutrinas dos homens, que até tinham aparência de uma certa espiritualidade, mas que na verdade não tinham valor algum, senão para a satisfação da carne. Carne aqui é o ego. Em outras palavras, apenas servia para que a pessoa ficasse inchada de orgulho, a considerar-se mais espiritual do que os outros que não tinham a mesma disciplina. Lembro-me de uma igreja no Peru, na cidade onde trabalhei, Arequipa, que era cheia de regras, cheia de preceitos humanos. Entre essas regras havia uma em que as mulheres do ministério de louvor não podiam estar à frente da igreja a ministrar a usar calça comprida. Tinha que ser de saia ou de vestido. Para estar aqui à frente, não pode ser de calça comprida. E os homens deveriam estar engravatados. Daniel Tito, cadê a gravata? Na minha igreja, como aqui também, não havia esta mesma regra. O nosso princípio espiritual era fazer tudo com decência e ordem. Esse era o princípio espiritual. Pode estar com uma calça comprida decente. E não preciso estar de maneira decente a usar gravata. Num
determinado domingo, recebemos a visita de 2 diáconos dessa igreja. Eu até estranhei. Acho que foram lá para espiá-los. Então, quando esses diáconos viram que os componentes, os membros do nosso grupo de louvor não estavam vestidos da maneira que eles achavam que devia ser, a minha filha ministrava o louvor, estava de calça comprida, e outras meninas também, os rapazes não estavam de gravata. Então eles se levantaram, foram embora a comentar que a nossa igreja não era espiritual, porque permitia essas coisas. É nesse sentido, irmãos, que Paulo diz que essas coisas não têm valor algum para uma verdadeira espiritualidade, senão para a satisfação da carne. Isto é, para que a pessoa fique satisfeita consigo mesma e orgulhosa, a considerar-se superior aos que não seguem as mesmas regras. Que essas regrinhas estabelecidas pelos homens não têm mesmo qualquer valor para uma verdadeira espiritualidade, ficou muito claro para mim, quando algum tempo depois, o pastor dessa igreja, que havia criado essas regras, teve que deixar a igreja por ter se envolvido sexualmente com a secretária da igreja. E mais tarde, a igreja se dividiu por contendas entre os irmãos de gravata, as mulheres de saia, mas estavam ali a brigar uns com os outros. As regras e leis estabelecidas naquela igreja não serviram para formar uma verdadeira espiritualidade. Por isso que Paulo diz, não tem valor algum. E eu posso mencionar, irmãos, outros exemplos de como ainda hoje nós temos a tendência de tornar a vida cristã numa nova lei pesada. Eu já contei aos irmãos sobre uma igreja no Brasil, onde o pastor havia criado um manual com várias regras sobre o que os membros podiam e não podiam fazer. Nessa igreja também nenhuma mulher podia usar calça comprida, homem não podia usar cabelo comprido e nem barba, porque estava escrito no manual que cabeludo e barbudo não entravam no céu, estava lá escrito. Giovanni para fora. Era pecado ir ao estádio de futebol, cinema nem pensar. Então era um conjunto de regras e preceitos humanos que colocavam os crentes que já haviam sido libertos da letra morta da lei novamente num estado de escravidão. Era exatamente isso que estava acontecendo com os cristãos de Roma, e por isso Paulo lhes adverte: não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Além da tendência de tornar a religião cristã numa nova lei, esse espírito de escravidão e temor também tem outras causas que desejo considerar rapidamente com os irmãos antes de apresentar a solução ou o antídoto para esse espírito. Uma segunda causa bem parecida com a primeira que eu acabei de apresentar são determinadas obrigações que nos são impostas, seguidas de ameaças. Existem várias, mas como exemplo vou mencionar apenas duas, que talvez sejam as mais conhecidas por nós. Primeiro está a obrigação de vir à igreja ao domingo, porque domingo é o dia do Senhor. Então trocam a lei do sábado pela lei do domingo. Apesar de que ainda hoje há uma denominação
que se diz cristã, eu não considero, mas que obriga seus membros a guardarem o sábado. Inclusive já me disseram que eu tenho a marca da besta, porque o domingo é a marca da besta, porque foi o Papa que inventou o domingo, diz eles. Então quem guarda o domingo tem a marca da besta. E nessa denominação, a guarda do sábado é essencial para a salvação. Mas a maioria das denominações cristãs reserva o domingo como um dia especial para o culto. Isso é muito bom, é importante. Mas o problema, irmãos, é que alguns transformam isso na mesma obrigação religiosa que os judeus tinham de guardar o sábado. E aquele que não cumpre está a cometer um pecado terrível e vai sofrer algum problema por causa disso. Essa é a ameaça. Lembro-me quando era adolescente e deixei de ir ao culto dominical para assistir um jogo da minha equipe de futebol. Aconteceu que a minha equipe perdeu. E logo veio à minha consciência o peso de que a minha equipe havia perdido porque eu havia deixado de ir ao culto. Eu havia aprendido assim: domingo não pode deixar de ir ao culto para ver o futebol, não pode deixar para nada, nem mesmo se tiveres necessidade de trabalhar, não pode, porque domingo é dia do Senhor, é dia sagrado. Irmãos, não quero que me interpretem mal. É muito importante que venhamos ao culto dominical, é um privilégio. Devemos priorizar esse tempo para o Senhor e só mesmo deixar de vir por um motivo muito forte. Não devemos negligenciar nossa assistência aos cultos da igreja, e não só aos domingos, porque para mim todo dia é santo. Quinta-feira eu tenho que prestigiar também, devo, é um privilégio, deve ser uma alegria. Mas não podemos transformar isso em lei, numa lei seguida de ameaça. Outra lembrança que eu tenho da minha infância na igreja era de um hino que sempre cantávamos na abertura da escola bíblica dominical. Não sei se os mais antigos aqui chegaram a cantar esse hino quando eram crianças, eu cantava. Dizia assim: esta é a nossa escola, escola dominical. Essa é a nossa escola, escola sem igual. Escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Até aí tudo bem. Aí continua: quem não vem a esta escola, com certeza está doente, ou estava trabalhando. Mas quem trabalha nesse dia, com o Senhor está faltando. Quem trabalha nesse dia não pode ter alegria. Quem aqui chegar atrasado, o seu nome fica ausente e ele fica envergonhado. Ele fica envergonhado por não saber a lição. O professor faz a pergunta, ele diz: eu não sei não. O professor vai explicar, ele assenta no seu banco e começa a cochilar, e não ouve o relatório. Ele pensa com certeza que essa escola é dormitório. Vamos nós, meus irmãos, sempre como bons cristãos, combater a negligência e implantar a consagração. Essa era a ideia de vida cristã e de um bom cristão consagrado. Mas o resultado disso era medo. Quem trabalha nesse dia não pode ter alegria, né? Espírito de escravidão, de temor. Imagina, irmãos, o medo que eu tinha de faltar à escola bíblica dominical. Deus não quer que venhamos ao culto ou aos cultos motivados pelo medo, mas com alegria. O que Deus deseja ver em nós
É o mesmo espírito do salmista que dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, com alegria. Não um peso, não uma obrigação. Outra obrigação seguida de ameaça, que em alguns lugares é imposta, é a questão do dízimo. Conheci crentes que davam o dízimo por medo de que, se não dessem, algo muito ruim poderia acontecer. Aprenderam assim, aprenderam que se não dão o dízimo estão a roubar de Deus e que serão castigados por Deus. Lembro-me de um membro da igreja que eu frequentava quando ainda era seminarista, que teve a sua bicicleta roubada. Então alguém disse: a bicicleta dele foi roubada porque ele não é dizimista, é castigo. Quem não dá a Deus, dá ao diabo. Já ouviram isso? Dessa forma, então, muita gente dava o dízimo debaixo de pressão, por medo. Mas não é isso que Deus quer. Cristianismo, irmãos, não é isso. Não é fazer as coisas por medo, mas por amor e com alegria. Eu não prego que Deus castiga quem não dá o dízimo. Eu não prego, porque eu só prego o que creio. Eu não creio nisso. Deus não castiga, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E que a oferta ao Senhor deve ser dada de coração. Então Deus não vai obrigar ninguém a dar o dízimo sob ameaça de castigo, porque senão não seria com alegria. Seria contradição de um Deus que quer que demos com alegria. Então, irmão, não fica com medo não, Deus não vai castigar-te. Agora, todavia, eu creio sim, que a pessoa que não é fiel nos seus dízimos e ofertas, deixa de receber de Deus promessas e bênçãos que Ele dedica aos fiéis. Deus promete abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos abundantes sobre quem? Sobre os fiéis. Inclusive, lá em Malaquias, Deus diz: vocês conhecerão a diferença entre o fiel e o infiel. Há diferença. O infiel não será castigado, mas também não será abençoado. Para mim, já é um castigo deixar de receber bênçãos específicas que Deus tem para os fiéis. Há bênçãos comuns que são para todos: o sol, a chuva, o ar que respiramos. Mas há bênçãos específicas que Deus tem reservado para os fiéis. Por isso Ele diz: fazei prova de mim, eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar sobre vocês bênçãos abundantes. Então, irmãos, já vimos como causas de um espírito de escravidão e temor a tendência de tornar a religião cristã numa nova lei. Não vamos fazer isso. Também determinadas obrigações seguidas de ameaça. Eu não quero que aqui ninguém faça nada por obrigação, por medo. Mas há um terceiro elemento causador desse espírito de escravidão que eu quero apresentar, que é um tipo de temor equivocado de Deus. Um temor equivocado ou errado de Deus tende a produzir um espírito de escravidão e medo. Eu já tive esse temor errado. Há um temor de Deus que é certo e não devemos negligenciá-lo. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não devemos negligenciar esse temor. Se o negligenciamos ou ignoramos, é para o nosso próprio risco. O temor correto de Deus
não significa ter medo de Deus, mas tomar a Deus, ou tomar a sério Deus e a sua palavra. Então eu tomo a sério Deus e sua palavra, que nos é dada para o nosso bem, como guia, proteção, salvação. Se não fizermos isso, estaremos como aquele homem sensato, que eu falei quinta-feira passada, que construiu a sua casa sobre areia, e grande foi a sua ruína. Então, nesse sentido de levar Deus a sério, a sua palavra a sério, devemos temer a Deus, tomá-lo a sério. Mas há também um temor de Deus que é errado. É um temor covarde, um temor que traz consigo tormento, medo. Há pessoas que tendem a desenvolver esse tipo errado de temor, são aquelas que olham para Deus como se Ele fosse um capataz. Consideram Deus como se fosse alguém que está constantemente a vigiar o que fazemos, para descobrir falhas e erros e punir-nos de acordo aos nossos erros. Então vivem com medo de Deus. Essas pessoas pensam em Deus apenas como um severo juiz, pronto a castigar-nos a cada erro cometido. Eu confesso aos irmãos que já tive esse tipo de temor errado de Deus, quando eu era mais jovem. Porque eu passei a minha infância a ouvir a seguinte ameaça: não faça isso porque Deus castiga. Já ouviram isso quando era criança? Eu ouvia sempre. Não faça isso, menino, porque Deus castiga. Que medo de Deus. Naturalmente, esse tipo de ameaça tem a tendência de produzir em nós um temor errado de Deus, que nos escraviza ao medo. Um quarto elemento causador desse espírito de escravidão é também outro tipo de temor. Sabe qual é, irmãos? O temor provocado pela grandeza da tarefa que temos diante de nós como cristãos. Nos convertemos ao Senhor Jesus, fomos ensinados que agora somos novas criaturas, e somos, e que como novas criaturas devemos ser santos, e devemos, mas ainda devemos ser iguais a Jesus. Assim como Ele andou, devemos também andar, está lá na Bíblia. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Devemos produzir o fruto do Espírito, cujos elementos são amor, alegria, paz, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Mas há momentos em que cometemos o sincericídio. Sabe o que é sincericídio? É ser sincero com nós mesmos. E olhamos para dentro de nós e percebemos que estamos muito aquém dessa demanda. Eu não sou igual a Jesus. Percebemos que não somos o que deveríamos ser, que nem sempre fazemos o que deveríamos fazer. E isso pode levar-nos a duvidar da nossa conversão. Uma vez eu ouvi um pastor dizer isso: pastor, eu estou a duvidar inclusive da minha conversão, a duvidar se somos realmente novas criaturas em Cristo, e pode levar-nos também ao mesmo desespero descrito por Paulo em Romanos 7, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero esse faço, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? A grandeza da tarefa de viver com integridade a vida cristã
e o reconhecimento da nossa própria fraqueza e incapacidade em cumpri-la pode fazer com que caiamos nesse espírito de escravidão e temor, com que vivamos oprimidos e perturbados, preocupados e cheios de medo. Então, irmãos, até agora eu mencionei elementos que têm origem na nossa vida religiosa ou na nossa maneira de viver a vida cristã e que podem causar esse espírito de escravidão e temor. Mas também no mundo em que vivemos, aí já são fatores externos, elementos externos, há outros elementos que podem produzir esse espírito de escravidão e temor. Um exemplo bem atual é essa pandemia que estamos a viver. O irmão Daniel Tito falou muito bem. Devemos ser prudentes, ter cuidados. Mas há pessoas que estão escravizadas pelo medo ao coronavírus. Temos que ser prudentes, mas não transformar isso em neurose. Eu conheço uma pessoa lá no Brasil, uma senhora, ela me disse que ela pouco sai de casa, que ela morre de medo, que ao sair um vírus pode atacá-la a qualquer momento, está escondido ali atrás do poste, aí ela sai e o vírus ataca. Ela imagina o vírus assim, ela morre de medo. E diz que quando sai, ao chegar em casa rápido, ela tira toda a roupa, vai à casa de banho, toma um banho e coloca a roupa para lavar. Toda vez que ela sai, ela lava a roupa, troca de roupa. Eu falei, cara, se eu for fazer isso, eu vou trocar de roupa umas 10 vezes ao dia. Já é uma neurose isso. Já é neurose. E também há outros elementos no mundo que pode causar numa pessoa esse espírito de escravidão e medo. Sofrimentos, doenças, traumas, perda de posição, perda do esposo ou da esposa, ou divórcio, provações, desemprego, desaprovação, culpa, etc. O mundo está cheio de elementos que pode causar em nós espírito de escravidão e temor. São vários elementos, internos e externos. Bem, irmãos, qual o antídoto para isso? Como podemos vencer todas essas coisas que criam esse espírito de escravidão e temor que podem conduzir-nos à depressão espiritual que estamos a tratar nesta série? A resposta do apóstolo Paulo é a presença do Espírito Santo que habita em nós. É com ele que devemos contar. Paulo diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O que Paulo está a dizer aqui é o seguinte: vocês já foram libertos do espírito de escravidão, não voltem a ele. Vocês agora têm um novo espírito que habita em vocês. Paulo chama de espírito de adoção, que é o Espírito Santo de Deus. E isso lhes dá um potencial enorme. Vocês não foram deixados sozinhos a viver a vida cristã. Há em vocês um poder extraordinário. Então tomem posse desse poder e vivam como verdadeiros filhos de Deus, sem temor. Ao tomar posse desse poder, poderemos dizer também, como Paulo disse em outra ocasião, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso viver a vida cristã sem peso e com alegria naquele que me fortalece. Posso vencer meus medos, fraquezas e pecados naquele que me fortalece. Posso vencer o mundo e o diabo naquele que me fortalece. Amém, irmão? No próximo domingo eu vou continuar com essa mensagem, porque ela é longa.
Eu quero falar mais do Espírito Santo que habita em nós, dessa pessoa bendita, das possibilidades que temos a viver no Espírito, é o que Paulo diz, e como tomar posse desse poder. Mas que hoje fiquemos com essa mensagem: Deus nos livrou do espírito de escravidão e de temor. O que temos agora é o espírito de adoção, que cria um novo relacionamento nosso com Deus. Agora podemos dizer Abba, Pai, que significa paizinho ou querido Pai. Esse é o nosso novo relacionamento com Deus, que nos livra desse espírito de escravidão e medo, e falarei mais sobre isso no próximo domingo. Que hoje fiquemos com essa mensagem. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos cantar um cântico de esperança. Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos ficar de pé para o cântico. Se ao teu lado estou.